Olá, eu sou a Erika Carini e eu vou apresentar o trabalho intitulado Desigualdade de Gênero no Campo, Condições de Vida e de Trabalho da Mulher Idosa em Áreas Rurais. As mulheres que vivem no contexto rural são inseridas no trabalho do campo desde muito pequenas, a exemplo de quando vão para a roça acompanhando seus pais. Muito precocemente, elas acabam se envolvendo nesse trabalho rural, ajudando esses pais nos afazeres típicos da vida do campo, como carregar água, dar comida a animais, e assim começa a vida e o trabalho da mulher no campo. Embora muitas vezes ele ainda não seja reconhecido como trabalho nesse momento. Pode-se dizer também que a mulher rural em seu trabalho é desvalorizada em relação ao homem, tendo em vista que suas tarefas são consideradas como coisinha leve e coisinha pouca. E esses termos acabam desqualificando as longas jornadas de trabalho da mulher. O trabalho rural dessas mulheres muitas vezes não é considerado porque é visto como uma extensão do trabalho doméstico, já que os afazeres rurais delas podem girar em torno da sua residência. O objetivo desse estudo é avançar no entendimento das condições de vida e de trabalho da senhora trabalhadora rural, que se dedicou ao trabalho doméstico e ao trabalho rural ao longo da sua existência, e a partir de seus achados, tecer algumas considerações acerca da desigualdade de gênero no campo. Quanto ao método, trata-se de um estudo de caráter qualitativo, exploratório e transversal. A pesquisa empírica foi realizada a partir de entrevistas em profundidade no período compreendido entre 17 de setembro e 9 de novembro de 2021, de modo presencial e seguindo os protocolos sanitários de prevenção à Covid. As entrevistas tiveram duração média de 40 minutos, foram gravadas mediante autorização das informantes e posteriormente transcritas. Participaram desses estudos mulheres idosas na faixa etária de 58 e 85 anos, residentes em Simão Dias, no interior do estado de Sergipe, inseridas em contextos de atividades rurais. Buscou-se alcançar uma certa diversidade etária, dividindo a participante em dois grandes grupos, a saber, o grupo 1, mulheres na faixa etária de 55 a 60 anos, e grupo 2, mulheres na faixa etária de 70 a 80 anos. Os resultados foram estruturados em 6 eixos: inserção e trajetória no trabalho rural, significados do trabalho, envelhecimento do corpo, trabalho doméstico e trabalho da roça, aspectos econômicos da vida, desejos e perspectivas de futuro. Para preservar o anonimato dessas mulheres, foram utilizados codinome flores para poder se referir a elas. E aqui eu trago alguns resultados de 4 dos eixos que eu citei anteriormente. O primeiro eixo, inserção e trajetória no trabalho rural. Hortência disse o seguinte: trabalhando desde criança, eu trabalhava de enxada, limpando, plantando e era assim. Trabalhando mais minha mãe, que meu pai deixou ela, aí a gente foi trabalhar para viver. Para sobreviver todo mundo, eu, meus irmãos e minha mãe. Quanto ao eixo significado do trabalho, a Zaleia disse o seguinte: porque eu ainda trabalhava, porque quando eu trabalhava, eu tinha alegria na minha vida, e hoje eu não tenho, porque eu não posso trabalhar mais. Quanto ao eixo envelhecimento do corpo, Verbena nos trouxe a seguinte frase: deixei porque hoje eu não aguento mais passar o dia na enxada, porque eu tenho um problema de coluna. Quando me pega, eu me vejo doida. Mas essa coluna já é tangida de quê? Da enxada, de ter começado pequena. E, por fim, o último eixo, trabalho doméstico versus trabalho da roça, e Begônia nos trouxe a seguinte frase: meu marido dizia assim: a mulher trabalha mais que o homem. O homem vai para a roça, quando chega, come, e quando acabar, vai se deitar. A pobre da mulher vai para a roça, quando chega, tem comida para fazer, prato para lavar, roupa para lavar, a mulher não descansa. Quanto às considerações, finais desse trabalho, de maneira geral, pode-se verificar que as senhoras entrevistadas ainda se dedicam à vida e ao trabalho rural, trabalho este que está atrelado a um papel identitário dessa mulher na sociedade, na comunidade, ao tempo que também está relacionado com a noção de pertencimento, porque embora ela não consiga mais fazer o trabalho pesado na roça, mas ela cultiva algumas coisas ali nos arredores da sua casa, então ela se mantém ativa nesse trabalho rural. As senhoras investigadas nesse estudo, elas se auto-reconhecem como trabalhadoras rurais e reconhecem a importância do trabalho que desenvolvem e falam do seu trabalho como um valor.
embora muitas vezes esse trabalho dessa mulher seja invisibilizado, né, elas têm esse autorreconhecimento do trabalho delas. A desigualdade de gênero, enquanto marco estruturante desse estudo, é um problema presente nas comunidades rurais e reflete diretamente na vida e na história dessas mulheres. Aqui estão algumas referências utilizadas nessa apresentação. E a partir desse QR Code, né, é possível ter acesso ao livro no qual esse estudo está publicado. Muito obrigada.